Muito bom dia. Muito bom dia a todos. É de uma alegria muito grande realizar a grande cerimônia no mês de outubro. Não sei como foi a percepção de vocês, mas a minha percepção no dia de hoje foi assim, as vozes dos cantores, com as pessoas cantando aqui e com os instrumentos musicais, os instrumentos sagrados. Nossa, estava numa harmonia muito grande. Não sei se conseguiram perceber isso, mas foi assim uma coisa que tocou muito o meu coração. De uma alegria muito grande estar recebendo todos vocês aqui, com o rosto, com bastante gente que não via há muito tempo. Depois de muito tempo, ver o rosto de vocês realmente me alegra muito. Estamos realizando hoje a grande cerimônia do mês de outubro, que relembra a revelação de Deus Pares em Oyasama, no dia 26 de outubro de 1838, né? E faz lembrar também o marco da criação dos homens há 900 milhões, 100.183 anos atrás, né? Hoje eu gostaria de comentar sobre o episódio 142, que tem o título Ser Pequeno é Promissor. Foi um fato ocorrido no tempo em que Genjiro Fukaya estava propagando a fé em vários locais e promovendo a salvação, cada vez mais entusiasmado em difundir de qualquer maneira este excelente ensinamento. Nesta época, ele não tinha mais roupas, não tinha carvão e muito menos o alimento do dia, se não recebesse a graça de Deus Pares. Todavia, conduzia à residência de Oyasama sem o mínimo sinal de desânimo. Então, Oyasama dizia-lhe frequentemente: ser pequeno é promissor. Ser pequeno não deve ser motivo de insatisfação. Das coisas pequenas é que as virtudes se acumulam e tudo se torna grande. O pinheiro também teve a sua época em que foi pequeno. Tenha prazer nas coisas pequenas. No futuro surgirão grandes brotos. Esse é o episódio 142. Então, para qualquer pessoa, o início do caminho da salvação é estreito e pequeno. Entretanto, durante a caminhada, não se deve reclamar, né? Na nossa caminhada não devemos reclamar nunca, né? Se passar com prazer, o futuro abrirá um amplo, surgindo grandes brotos, né? Esse episódio é a continuação do episódio que eu falei no mês passado. Lembram-se que tinha o título Do Nó Também Corta-se o Broto? Era de Genjiro Fukaya. Após ele receber a autorização de Oyasama em constituir a Irmandade, ele disse a Oyasama, no mês passado, lembram-se? Nós 5 seguiremos Deus, aconteça o que acontecer. Daí eles receberam a autorização de Oyasama de formar uma Irmandade. Se não fosse essa forte determinação, ao não ter mais roupas, nem carvão e muito menos o alimento do dia, creio que ficaria desesperado e não conseguiria mais se animar, né? Eu acredito que uma situação bastante difícil não ter nem o alimento do dia, né? E depois Oyasama acolheu-o falando nesse episódio de hoje, né? Ser pequeno é promissor. Ser pequeno não deve ser um motivo de insatisfação. No futuro surgirão grandes brotos, né? Eu também já passei por dias de não ter dinheiro, né? O dinheiro do dia. Muitas vezes na loja não tínhamos o dinheiro para pagar a conta de um boleto vencido que já estava para ser protestado, né, no cartório de protestos. Então, até o último momento, nós ficávamos ali, né, tentando fazer alguma venda. Antes de fechar o cartório, né, esperávamos fazer uma venda para que pudéssemos pagar as contas, né?
Naquela época, eu pedia a Deus assim, Deus, né? Eu não quero dinheiro, né? Eu não quero muito dinheiro, eu só quero dinheiro para pagar o boleto do dia, né? Se tiver o dinheiro para pagar o boleto do dia, para mim está ótimo, né? E a minha mãe, né, naquela época, sempre falava assim, né, pra gente, olha, né? Isso não vai ser para sempre, né? Então, ser pequeno é promissor, né? Tínhamos o ensinamento da Oyasama, que a minha mãe sempre nos falava de coração, né? Isso nos tranquilizava bastante. Mas creio que isso é bem menos sofrido do que não ter o alimento do dia, né? E na pandemia encontramos bastante famílias nessa situação. Então, a Associação Yonomotokai realizou uma campanha de alimentos e se os senhores por acaso conhecerem alguém que estejam nessa situação, né, gostaria que levasse os alimentos que estão aqui no salão, tá? Se não conhecerem, podem levar também para, de repente, vocês podem encontrar alguém no farol, né, que estejam precisando, né? Então, nós temos foi realizada essa campanha para que todos possam fazer essa boa ação, né? Esse Hinokishin para as pessoas que estão necessitando. Mudando um pouco de assunto, gostaria de falar um pouco sobre o nascimento dos meus filhos. Na época do nascimento do meu primeiro filho, chegamos ao hospital e a secretária começou a preencher os dados ali no computador, né? E começou a fazer várias perguntas, né? E uma das perguntas era, qual é a sua religião? Eu respondi bem devagarzinho, porque quando a gente fala rápido, principalmente as palavras em japonês, muitas pessoas não entendem, a gente tem que repetir de novo, né? Então eu falei bem devagarzinho, Tenrikyo, e ela falou, não tem, né? Não é se tem ou não tem, né? Tenrikyo. Ah, tá, deixa eu ver. Ah, não tem. Não é isso. Não é só você escrever aí, né? Ela falou assim, não, esse computador, esse programa não aceita, né? Você tem que escolher uma das que eu falar aqui para você, né? Daí ela falou vários nomes de religiões e naquele momento eu acabei me tornando um membro da Seichonoye, né? Já pensou se é um nome, né? Qual é o seu nome? Katsumi. Ah, não tem. Ah, escolhe um outro aí qualquer, é só para constar aqui mesmo, né? Ah, então põe José. Né? Estranho, né? Como foi bem no nascimento do meu filho, eu pensei, olha, acho que talvez Deus esteja me falando assim, me cutucando, né? Olha, não se esqueça de fazer a transmissão vertical. A transmissão é que Deus estava me falando, né? Para fazer a salvação e a divulgação, para que todas as pessoas conhecessem os ensinamentos da Tenrikyo, né? Para que um dia em todos os hospitais possam constar o nome da igreja Tenrikyo, né? O nosso desejo era de que o bebê nascesse de parto normal, né? Mas ele estava bem atrasado, estava atrasado 20 dias, né? E como o batimento cardíaco do bebê estava bem acelerado e não havia dilatação, o médico decidiu fazer uma cesariana. Logo que nasceu, o médico me chamou e me disse assim, olha, vem cá, pai, né? O bebê havia feito muito cocô e chegou a engolir, né? E que tentaram tirar o máximo do pulmão, mas que o bebê teria que ficar de observação, né? Porque podia ter consequências como pneumonia, assim por diante, né? Naquele dia, na verdade, eu nem fiquei muito preocupado, mas na semana passada pesquisei sobre esse assunto e descobri que sempre há um milagre no nascimento de uma criança. Essa pesquisa, o que eu li, estava escrito assim: a situação se torna um problema quando o trabalho de parto demora demais a acontecer. A placenta envelhece e começa a faltar oxigênio. O bebê entra em sofrimento fetal. Essa situação faz com que a criança relaxe e o ânus elimine o cocô. O que se chama de cocô, nesse caso, é na verdade o mecônio,
uma massa compacta que bloqueia o intestino da criança para que o intestino não funcione durante a gestação, né? Como esse cocô, né, fica solto no útero da mãe, o bebê começa a aspirar isso, né, dentro do pulmão, e ele acaba formando uma camada oleosa, o que impede a natural troca de ar. No nascimento, o bebê precisa começar a respirar, né, mas acaba formando uma camada oleosa e acaba impedindo do bebê respirar. Por isso, é necessário que o bebê seja encaminhado para a UTI, onde será entubado com oxigênio para auxiliá-lo na respiração, né? Lendo isso, descobri que houve uma grande providência de Deus Parens e também graças à permissão do parto feliz que havíamos recebido em Jibá, diretamente de Oyasama, não houve nenhum problema, né? Depois de 2 dias, o bebê já pôde voltar para casa, né? Voltar não, vir pela primeira vez para casa, né? Saber disso agora, né? Saber disso depois de 20 e tantos anos, né? Está com 24 anos agora, parece algo assim, né? Que você recebeu um presente e você só está agradecendo depois de 20 e tantos anos, né? Então, acho que a situação de todos nós, seres humanos, é estarmos agradecendo a Deus a todo momento. Não sabemos com graça quantas providências estamos recebendo no nosso dia a dia, todos os dias. No nascimento do meu segundo filho, iríamos fazer da mesma forma, pagando pelo parto no particular. Mas os meus pais, naquela época, eles solicitaram para que nós fizéssemos o parto pelo SUS, oferendando o dinheiro que seria utilizado para o parto, né? Quando o primeiro filho nasce de cesariana, a probabilidade dos outros filhos nascerem de cesariana também é bastante grande. Se o parto é normal, a recuperação da mãe é mais rápida. Portanto, nós gostaríamos que o parto fosse normal dessa vez, né? Quando o parto é feito pelo SUS, há vezes que estagiários ficam observando para aprenderem, né? E perde-se um pouco da privacidade. Mas mesmo assim decidimos ouvir o pedido de nossos pais. Acho que Deus, aceitando o nosso espírito, o segundo filho nasceu forte e de parto normal, e desta vez sem se atrasar e não precisou comer cocô, né? Mas, na hora do cadastro, não teve jeito, acabei me tornando membro da Seicho Noe mais uma vez. Os 2 primeiros, eles eram bem branquinhos quando nasceram. Eu e a Mieko éramos bem brancos desde pequenos. Mas quando o Mitsuru nasceu, o meu terceiro filho, ele nasceu bem moreninho. Tanto é que no documento dele constava como pardo, né? Eu falava assim para os meus amigos, olha, me ajuda, fala que está parecido com o pai, tá? A história do nascimento deles, eles nunca iriam saber se eu não as contasse, né? Somente quem esteve presente ali, naquele momento, sabe como foi, né? E na nossa criação, Deus Parens sabe como e quando foi, por isso pode nos dizer com exatidão que foram há exatos 900.100.183 anos atrás que nós, seres humanos, fomos criados. E se pensarmos sobre como nascemos e como viemos sendo educados até agora, podemos compreender sobre as dificuldades que os pais passaram, né? E, consequentemente, entender o amor de Deus Parens e nos criar e proteger até os dias de hoje. Há um verso na Escritura Divina que diz assim: para iniciar o mundo inexistente, Tsukiri, Deus, tem se dedicado gradualmente. No panfleto desse ano, inclusive está aí na frente, quem gostaria que as pessoas que não receberam levassem, né? Está muito interessante o panfleto desse ano. Está escrito assim: há 2 formas de viver a vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Versos de Albert Einstein.
Enquanto que para uns a evolução da vida é obra do acaso, para outros é resultado de um grande milagre. E, de acordo com o ensinamento da Tenrikyo, tudo está conforme a intenção de Deus. Entendendo, então, o milagre que vivemos todos os dias, é de se esperar que todos nós possamos salvar uns aos outros para retribuir a gratidão que sentimos a Deus Pai. Agradeço a todos os senhores no dia de hoje pela presença e gostaria de encerrar as minhas palavras dessa maneira. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.